Agora, toda a doutrina foi escrita inicialmente pelo fundador. Então, Como que ele... É uma inspiração? Como que foi isso? Na verdade, ele pouco escreveu. Ah, é? Essa veia radialista aí era muito poderosa. E ele pregou muito, né? Tá. Pregou muitas horas de rádio. E aí a fidelidade, assim, né, de Paiva Neto é uma coisa que me impressiona muito. Porque ele deu um jeito de gravar, né? Numa época em que não era simples gravar, né, gente? Hoje em dia, qualquer celular... O armazenamento dessas gravações que deve ter sido... Meu Deus, gente, são histórias, assim, impressionantes, de muita coragem, né? Porque, enfim, era uma coisa cara, difícil de manter, muita gente não entendia a importância, mas, assim, a minha geração não conheceu Alziro Zarur, mas conheceu, porque ele teve essa coragem de preservar, né? E aí... Ele, inclusive, a gente teve aniversário dessa data marcante para a gente na semana passada, dia 3 de maio, porque ele, ainda, né, com Alziro Zarur encarnado, se comprometeu. Ele falou, olha, tudo isso que o senhor pregou, eu vou publicar. E aí, no dia 3 de maio de 78, ele faz uma dedicatória respondendo essa carta, dizendo, olha, só um grande amigo poderia fazer um trabalho dessa envergadura, né? E agradece e tal. E foi isso que ele fez. Então, ele... o primeiro movimento, quando Alziro Zarur volta ao mundo espiritual, é de publicar essas ideias. Então, ele reúne tudo isso, né, num tempo em que, assim, é datilografar, né, gente? Não é digitar. Você não sabe o que é isso, Ana Clara. Eu vi, hein? Eu vi, certeza. Eu usei muito máquina de datilografia. Então, são aqueles originais pesados, né? E aí, ele publica isso, né, em livros... os primeiros livros da nossa tradição, né? E depois, o que ele vai fazendo, né? Além de preservar essas gravações, né? Porque tem o carisma, né? A voz carrega, né? Um pedaço da alma, é muito forte. Mas ele vai desenvolvendo essas ideias, né? E aí, sim, o irmão Paiva, ele é um escritor, né? Então, ele tem, assim, mais de 9 milhões de livros vendidos. Então, é uma pessoa que produz muito. E, além dos nossos livros doutrinários, como, por exemplo, tem uma coleção que se chama Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião do Terceiro Milênio. Então, são 3 volumes que sintetizam a nossa doutrina. Mas existem muitos outros, né? Inclusive este que está aqui, que é A Esperança Não Morre Nunca, que foi lançado durante a pandemia, né? Foi um livro que nos ajudou muito nesse processo de acalentar as pessoas, né? Ele tem coleções dedicadas ao Apocalipse, né? Enfim, então, produz muito e isso nos ajuda muito, né? Porque é uma religião jovem, né? Historicamente é jovem. Que a nossa proclamação... Nossa, eu falei da fundação, no nosso entendimento, mas não falei quando acontece a proclamação. Porque aí, em 7 de outubro de 1973... Num grande evento público, Alziro Zarur faz uma pregação e fala, agora é a hora. Então, deixa de ser simbólica... Porque até então era simbólica, eram aquelas 4 fases que começaram lá na religião na LBV, né? E aí ele fala, deixa de ser simbólica para ser vivida a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, 78 para cá, né? É pouquíssimo tempo, historicamente, né? 50, esse ano 51 anos, né? Então, uma religião jovem precisa muito de palavra impressa, né? Porque... Claro, tem muita gente que faz parte de tradições religiosas recentes, mas a maior parte da população professa tradições milenares. Milenares, sim. E talvez nunca tenha passado por isso, que são as pessoas perguntando, mas o que é essa palavra? Né? Mas vocês não são como a igreja tal? Né? Isso é natural, né? Toda tradição nova passa por esse processo, né? Então, as ideias, né? E os nossos valores, os nossos princípios estão publicados em livros e eles são, né, essa produção, assim, gigantesca dele e da academia. Ele criou uma academia do pensamento chamada Academia Jesus, o Cristo Ecumênico Divino Estadista, é um espaço de pesquisa sobre Jesus, né? Independente, e que está construindo, né, esse repertório impresso, né? Essa documentação. Isso, perfeito. Agora, Paula, como que uma religião, né, que nasce no Brasil e hoje ela já rompeu fronteiras, né, já cruzou o oceano. Já. Como que foi isso? Porque, como você bem disse, historicamente, pensando no tempo histórico, pouco tempo. Pouco tempo. Né? E mesmo assim já conseguiu se espalhar por muitos lugares, né? Como que foi esse processo? Muita coragem, né? Na década de 80, então, isso me impressiona sempre muito. Porque Alziro Zarur tinha acabado de voltar ao mundo espiritual.
né? Então, a gente está num luto, né? Numa comunidade que está vivendo, né? Assim, essa sensação de ausência, né? Só que não foi assim que isso foi elaborado, né? Então, o que é genial dessa liderança, né? Que o irmão Paiva Neto, ele canaliza isso para a expansão. Ele diz, a gente não foi tocado? A gente não está emocionado com a força dessa caridade? Então, vamos levar. Então, são vários os países, né? Então, Argentina, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Estados Unidos e Portugal. Eu fui testemunha dos primeiros anos da LBV, ainda em Portugal, né, até ela se tornar religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Criança, né, fui para lá na infância, né, vivi alguns anos em Portugal, o que foi um aprendizado muito interessante, né, porque é uma cultura muito diferente, é uma outra estrutura da diversidade religiosa. Culturalmente. Muito diferente, né? É um povo ligado à coisa da conservação e da tradição, né, e que é extraordinária a forma como eles preservam, né, as suas raízes, né? Então, como tradição, né, diferente e nascida no Brasil, né, foi muito interessante, né, acompanhar isso. Mas também ver como as pessoas, mesmo as que são vivem numa cultura assim tão distinta, né, da nossa, elas querem saber sobre o espírito, sobre o eterno, sobre aquilo que não dá para medir nas coisas materiais, né? Então, eu sempre achei muito bonito esse encontro, né? Quando a gente vê que é uma coisa ainda, né, muito pequena no mundo, que é olhar o Brasil como fonte, né? Então, o Brasil, ele tem, parece que um lugar histórico ainda, né, de quem só recebe e de quem hipervaloriza o que recebe, né? Então, essa síndrome de vira-lata e tudo mais, né? Então, o Brasil como exportador de ideias, né, é uma coisa muito, muito bonita de se ver, né? Das pessoas falando, nossa, eu nunca pensei no ecumenismo. Eu me lembro, uma coisa pessoal, acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum, em Portugal, né, no 5º ano, então aqui seria o ensino fundamental, iniciando o ensino fundamental 2, né, a transição. Então, esse tempo estudei escola pública. E aí, naquela época, não sei como é que é isso, então era 95 na época, e a gente tinha religião na escola, e era uma espécie de catecismo, né? E eu tinha um professor brilhante, ex-seminarista, um querido, muito sensível comigo, né? E como que começou essa sensibilidade? Ele começou assim, qual é o livro preferido? Ninguém sabia qual era a minha religião. Qual é o livro preferido de vocês da Bíblia? E a sala inteira com respostas aceitáveis. Tipo, Gênesis, Evangelho segundo João, tal, não sei o quê. E aí, a única dissoante e distoante levanta a mão, Apocalipse. A sala inteira, né? Tipo, meu Deus, ela é demoníaca, né? Tipo, alguma coisa. Porque essa é a ideia que as pessoas têm do Apocalipse, né? Ela quer o fim, né? Ele foi muito sensível, né? Na época, eu não sabia nem dizer o nome da minha religião. E aí, como ele percebeu que eu era meio diferente, ele resolveu perguntar a religião dos alunos. E todos os alunos tinham a mesma resposta. Todo mundo era da mesma tradição de fé, né? Sim. Que era a dele. E aí, eu falei ecumênica, que eu não sabia dizer ainda, né? Qual era a minha religião. Aí ele, que interessante, a sala inteira de novo. Não bastava ser brasileira, que era uma coisa meio difícil deles entenderem na época. Hoje em dia, a imigração é muito mais presente em Portugal. E aí, no final da aula, ele me chamou, né, e falou, como é que é essa sua religião aí, né? E a gente ficou muito amigo, né? E eu aprendi muito. Foi uma primeira imersão, assim, numa tradição muito diferente da minha e tal. Mas por que eu estou contando isso? Porque é muito bonito perceber que, apesar dessas diferenças tão importantes, a alma humana é a alma humana, né? E onde é possível o diálogo, e que eu acho que essa é uma grande contribuição, né? É um dos grandes motivos para eu amar a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é a insistência no diálogo. Né? A gente entender que, se alguém quiser dar a palavra final, vai se equivocar de qualquer jeito, né? Então, onde o diálogo é possível, a gente cresce, a gente aprende, né? A gente evolui espiritualmente.